Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química, sobre Química Investigativa. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão é determinação de concentração a partir do valor do pH, a constante da água, que é o kW, dissolução de bases e massa molar. Então, vamos lá para o exercício. O exercício é o seguinte: uma amostra de 2,50 gramas de um sólido, que pode ser hidróxido de bário ou hidróxido de estrôncio, foi dissolvida em água suficiente para fazer 1 litro de solução. Se o pH dessa solução é 12,61, qual a identidade do sólido? Bem direto aqui o enunciado, tá? Então, ele nos dá a massa da amostra. Então, imagina que chegou para nós uma amostra desconhecida. Nós trabalhamos no laboratório de análise, chegou para nós uma amostra e querem saber que tipo de sólido é aquele lá. Então, através de alguns testes, nós já descobrimos que se trata ou de hidróxido de bário ou se trata de hidróxido de estrôncio, que são duas bases, tá? Então, hidróxido de bário é uma base, hidróxido de estrôncio é uma base. Então, podemos fazer uma reação ácido-base, nós determinamos aí algumas características dessas bases. Então, elas foram dissolvidas em água para preparar 1 litro de solução a partir dessa massa e eles foram lá e mediram o pH dessa solução. Por isso que eles sabem que se tratam de uma base, porque o pH ele deu acima de 7. Então, pH acima de 7 se tratam de bases. Abaixo de 7 seriam os ácidos. E nós vamos ter que identificar qual dessas bases vai ser. Se vai ser o hidróxido de bário ou se vai ser o hidróxido de estrôncio. Aqui nós temos dados suficientes para começarmos a fazer os nossos cálculos para determinar qual a identidade desse sólido, ok? Se nós sabemos o pH dessa substância, nós conseguimos determinar a concentração de hidroxilas, de OH-, tá certo? Então, é por aí que nós vamos começar. Por quê? Porque o pH é menos o log da concentração de H3O+. Se nós determinarmos a concentração de H3O+, nessa substância, nessa amostra, depois nós vamos conseguir determinar a concentração de OH-. E aí, nós conseguimos caminhar para a determinação de qual é a substância. Ok? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar esse pH e vamos determinar a concentração de H+, depois a concentração de OH-. Tá? Então, pH menos log da concentração de H3O+, que é OH+, tá? E, então, substituímos o valor aqui e aí temos isso aqui. Só que nós queremos saber essa concentração de H3O+. O inverso do menos log vai ser 10 a menos 12,61. Ok? Então, o inverso do logaritmo é 10 elevado a esse valor. E o sinal negativo é por causa desse sinal negativo aqui. Ok? Então, 10 elevado a menos 12,61, já isolamos a concentração de OH+, que é o que a gente precisa saber. Tá? Pegando na calculadora, aqui, essa parte aqui é o inverso do logaritmo. Na calculadora, tem a segunda função de logaritmo, esse 10 elevado a x. Nesse caso, x vai ser menos 12,61. Ok? E aí nós vamos ter a concentração de H+, bem baixa. Porque o que vai ser maior aqui é a concentração de OH-. Então, deu uma concentração bem baixa mesmo de H+, por isso que a substância é básica, é alcalina. 10 a menos 12,61 deu essa concentração de H3O+. Só que eu preciso da concentração de quê? Das hidroxilas. Então, como que a gente determina a concentração da hidroxila? Vai ser, a gente sabe o quê? Que 10 a menos 14, que é o kW, é a constante de autoprotólise da água,
onde ela separa em H+, e OH-, vai ser igual à concentração de H3O+, multiplicado pela concentração de OH-. E aí eu vou deixar um vídeo para vocês verem, onde eu explico da onde vem essas concentrações de H+ e de OH-, tá certo? Eu tenho esse valor, que é esse aqui em cima, e eu quero saber esse aqui. Então, eu vou isolar o OH-, esse 2,45 vezes 10 a menos 13, ele vai descer dividindo aqui o 10 a menos 14. É isso que a gente vai ter. Então, 10 a menos 14 é a constante de alta protólise da água, e essa concentração, ela vai vir aqui embaixo, tá certo? E aí nós conseguimos descobrir a concentração de OH-. Fazendo essa divisão, nós vamos ter um valor de 4,07 vezes 10 a menos 2 mol por litro de quem? De OH-. Então, já estamos no caminho para conseguir determinar quem que é essa amostra desconhecida. O que a gente tem agora? A gente vai precisar montar a equação química, então isso é importante. Por quê? Porque se você não montar a equação química, você pode acabar errando o exercício, porque você vai ver que a estequiometria da reação ela vai fazer uma diferença aqui. Você tem que levar em consideração agora a estequiometria da reação. Tanto faz aqui os dois cátions aqui, os dois cátions metálicos, que é o bário 2+ e o estrôncio 2+, esses dois cátions aqui, eles vêm do grupo 2 da tabela periódica. Tá? Os dois elementos aqui são do grupo 2 da tabela periódica, por isso que eles têm essa carga positiva aqui, 2+. Esse 2 aqui é a carga do bário, esse 2 aqui é a carga do estrôncio. Como eles são metais do grupo 2, eles têm essa carga 2+. Tá certo? E aí, eu vou colocar aqui como X, porque eu ainda não sei quem que é. Então, na hora que eu for montar a equação, eu vou colocar X OH2. Eu sei que os dois vão ter essa carga 2+. Esse 2 aqui é a carga desses dois íons aqui. Tá certo? E aí, vou montar aqui a equação química. Então, eu calculei aqui a massa molar do hidróxido de bário, 171,3 gramas por mol, e a massa molar do hidróxido de estrôncio, 121,6 gramas por mol. E eu já deixei calculado por quê? Porque nós vamos chegar numa resposta que vai ter que estar muito próxima ou da massa molar do hidróxido de bário ou muito próxima da massa molar do hidróxido de estrôncio. E aí agora nós vamos montar a equação química para ver aí a relação dessa quantidade de hidroxila. Então, como eu falei, eu chamei aqui de X OH2, porque eu não sei se aqui é o bário ou se aqui é o estrôncio. Então, eu coloquei X, tá certo? E por que é importante montar a equação? Porque são duas hidroxilas para um XOH2, ok? Aqui, ó, está caindo pela metade o número de mols. Eu estou indo de 2 mols para 1 mol. Então, se aqui eu vou ter 4,07 vezes 10 a menos 2 mol por litro de OH-, aqui vai ser a metade desse 4,07 vezes 10 a menos 2 mol por litro de OH-. Tá certo? Então, vai ser a metade. Se eu levar em consideração que a proporção é 1 para 1, eu vou errar o exercício. Duas hidroxilas, 2 OH-, me levam para uma base e não a mesma quantidade em mols. Tá certo? Então, se eu tenho 4,07 vezes 10 a menos 2 mol por litro de OH-, vai ter que ser a metade desse valor aqui. Se eu não fizer isso, tá errado. E aí, a metade de 4,07 vezes 10 a menos 2 dá 2,04 vezes 10 a menos 2. E aí, sim, eu sei o quê? Que 2,50 gramas desse sólido tem essa quantidade aqui em concentração. Como aqui é 1 litro e aqui é mol por litro, então esse 2,04 vezes 10 a menos 2
está sim dentro desse 2,50 gramas. Se eu tivesse, por exemplo, pegado 15 ml e depois diluído, aí eu teria que fazer a proporção. Se em 1 litro tem essa quantidade, em 15 ml teriam quantos mols? Só que como é 1 litro e aqui é mol já por litro, então nesses 2,50 gramas estão essa quantidade aqui em mols. E aí a gente consegue determinar aí qual que vai ser a massa molar da substância. Então, como eu falei, em 2,50 gramas de amostra, que eu não sei o que é, por isso que é química investigativa, eu tenho essa quantidade em mols. E aí, o que eu sei? Que o mol, como um mol está sempre relacionado com a massa molar, ou ele vai dar próximo desse valor, ou a resposta vai dar próxima desse valor. E aí, fazendo 2,50 vezes 1 vai dar 2,50, dividido por 2,04 vezes 10 a menos 2, que é a quantidade em mols da base, eu vou ter aí 102,7 gramas. Tá mais próximo de quem? Não bateu certinho? Porque você tem os erros experimentais. Tá? Então você recebeu, você tem aí dentro dos erros experimentais, quem está mais próximo da massa da base? Quem está mais próximo é o hidróxido de estrôncio. Tá? Então, o hidróxido de bário está muito distante dessa massa de 122,7. Então, o composto desconhecido é justamente o hidróxido de estrôncio, ok? Esse é um exercício, coloquei como química investigativa porque pode ser uma situação típica aí na vida de quem trabalha fazendo análises, que você recebe uma amostra, você fez alguns testes, descobriu que se trata de uma base, só que você está em dúvida entre duas possíveis bases. Então você já fez alguns testes, eliminou algumas possibilidades e ou pode ser hidróxido de estrôncio ou pode ser hidróxido de bário. Vamos fazer mais um teste. Vamos lá, medimos o pH dele em solução e determinamos que é 12,61. Beleza. Agora vamos determinar qual que é a massa molar. E aí a gente chegou que a massa molar é muito próxima do hidróxido de estrôncio do que do hidróxido de bário. Uma questão interessante do livro, quando eu fiz esse exercício eu marquei que era para colocar no canal, tá certo? Então, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!